Acho que a pergunta mais frequente que nós recebemos é: vocês são escolinha de surf? Não, nós não somos escolinha de surf, né? Buenas, galera. Estamos retomando alguns projetos que estavam na gaveta dentro do nosso canal do YouTube do Ser Humano Surf, trazendo papos mais profundos, né? Saindo da superfície ali onde quebram as ondas, naqueles momentos turbulentos, e indo em assuntos mais profundos no fundo do mar, né? Nos acompanha, que vai ter muita coisa boa aqui que a gente vai compartilhar e aprender também, conhecer, né? E trocar aí com as pessoas que estão junto com a gente fazendo esse movimento acontecer. Tem tanta gente interessante, tanto papo bom para trocar, que nós decidimos trazer para o YouTube, sair daquele raso que são mais as redes sociais, vídeos curtos e rápidos, e trazer aqui para dentro do YouTube, onde nós vamos poder devagar ideias ao longo de muitos e muitos minutos. Tem um papo mais conectado, com mais profundidade, né? Errando, mais acertando, faz parte. sem problema. Então nos acompanhe que nas próximas semanas e meses nós vamos estar trazendo tudo isso para vocês dentro do canal do YouTube do Ser Humano Surf. A gente acredita muito no poder das relações e da comunicação, né, amigo? Tanto que desde que a gente se conheceu, acho que a gente nunca deixou de se falar. Ficou uma semana sem se falar, né? Praticamente todos os dias. E dentro disso, o nosso coordenador de marketing, o Sec, está aqui com a gente, sugeriu um plano para a gente ir contando mais, né? Mas também ouvindo de outras pessoas, né? As pessoas que realizam, que fazem o Ser Humano Surf acontecer junto com a gente. E a gente, né, hoje vai voltar um pouquinho lá para os primórdios, né? Dar um step back, um cutback, a gente olhar para trás um pouquinho e ver das nossas origens mesmo, né? Qual foi a ideia, né, que motivou o Ser Humano Surf acontecer, né? Ela é muito pautada na tua ideia, na tua vontade, né? E o que tu já vinha desenvolvendo, compartilhando ali, né, com o Cípio, com o Niel. E eu trago uma vontade bem grande, assim, né? Quando eu cheguei em Garopaba, assim, morei um tempo fora do Brasil, que era uma vontade muito grande minha, eu como professora de línguas, eu escolhi a Nova Zelândia para viver, e lá eu, né, estando 12 horas de fuso, né, do Brasil, assim, algumas coisas me pegaram, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito tocada sobre trabalhar com propósito, assim, sobre colocar a minha energia em algo que de fato eu ia contribuir para a sociedade. Eu acho que o professor em si tem essa vontade intrínseca, assim, né, tu já se doa ali, né, tu já tá fazendo um trabalho consistente, mas a educação, ela, dentro do espaço escolar, eu estava um pouco frustrada, porque na sala dos professores eu ouvia mais reclamações do aluno, problema, do que contentamento, né? Do que alegria, do que compartilhar, do que ideias, do que planos, de que como podemos fazer, né, para melhorar. Então eu saí desse ambiente escolar e chegando em Garopaba aqui, eu estava muito decidida assim, a voltar para a educação, mas com uma outra visão. Eu tinha conhecido o empreendedorismo social e a minha ideia primeiro assim, era contatar empresas para desenvolver esse lado social delas, né? Ajudar assim, a fazer projetos. E quando eu te conheci na noite que a gente se conheceu, né? A gente tava conversando e tu me contou, né? Eu namorava um amigo teu, lembro, o Pedrinho, e tu me contou naquela noite que tu tinha essa vontade, né? De estar desenvolvendo um projeto social para crianças aqui em Garopaba, baseado no surf e tal. E eu lembro que eu pensei assim, nossa, eu acho que pode dar um match bom aí, viu? Assim, com a minha vontade, né? E com a tua, eu vindo da educação, de uma área diferente, tendo essa vivência. Eu lembro que a gente falou bastante, assim, sobre ter esse cunho do empreender socialmente, né? De realmente, assim, trazer uma proposta diferente. E tô falando bastante aqui, vou deixar agora tu compartilhar um pouco da tua visão aí também. Foi de uma ideia da nossa parte, né, que nós
trocávamos bastante. Era de uma ideia mais performance, né? De que estamos inseridos na capital catarinense do surf, e naquele momento nós não víamos tantos atletas predispostos assim a ir para um circuito profissional, etc. E nós tínhamos ali a expertise de poder ensinar, já começamos com alguns surf treinos que rolavam. Nossa, era uma reunião da molecada muito legal. E também da ideia de que se um filho de metalúrgico lá da ABC Paulista chegou em Garopaba, passamos um perrengue do caramba, conseguiu ainda viajar para inúmeros países, né, através da sua própria arte, que acaba sendo uma arte, né, viver da sua arte, escolher viver da sua arte não é fácil, tu acreditar em si mesmo, tu tem que ter ferramentas, tem que ter um mental muito bom, e nós queríamos desenvolver isso para poder entregar gratuitamente, né, porque muitas vezes a falta de oportunidade, e eu digo que existe a falta de oportunidade, e é por isso que eu queria dar oportunidades, né, mas não só de ser atleta, as oportunidades de se desenvolver enquanto ser humano, né, primeiramente. Isso vem muito da ideia do Cípio, que é um dos nossos parceiros na fundação, né? Até o nome vem... o nome foi ele quem deu naquela vez, que é Ser Humano Surf, porque o ser humano vem antes do surf, né? E desde esse encontro nós confabulamos bastante, né? Mas eu acho que foi na pandemia ali que nós demos aquele rolê, distribuindo cesta básica, angariamos uma verba e fomos distribuir cesta básica em toda Garopaba, que nós percebemos que era muito mais a respeito do ser humano mesmo, né? De como é que nós poderíamos distribuir educação, distribuir saúde, né? Através, né, do mindfulness e etc., para que a comunidade estivesse mais saudável cada vez mais, né? Mais refletindo mais, perguntando mais, criar pessoas que perguntem mais do que aceitem, né, também, eu acho que vem muito disso. E acho que nos unimos aí, fazem 7 anos, e acho que tem dado certo, né? Eu reflito bastante, assim, né, por que dá certo essa junção, né, porque acho que a gente tem uma amizade muito bonita, assim, né, de cumplicidade, né, mas dentro das nossas trajetórias de vida, né, o que a gente traz, né, de bagagem para o ser humano. E eu acho que a questão desses acessos que a gente teve através de projetos sociais, dessas redes de apoios que a gente teve, e principalmente eu acho que algo que é muito comum em nós dois é a curiosidade e a vontade que a gente teve de saber do que a gente não enxerga, sabe? Do sonho que... Eu lembro que eu tinha muitos sonhos, assim, e um deles era me formar e ir para Londres. Eu sempre falo essa história. Mas, assim, no ano que eu me formei, eu fui para Londres, sabe? Eu fui convidada pela diretora da escola que eu dava aula para ir para Londres. Então, para mim, eu não via a barreira financeira como algo que fosse me impedir de eu chegar nos meus sonhos. Eu entendia que a condição de privação, né, por minha mãe ser mãe solo, né, não ter apoio e tal, né, ter que correr atrás do básico, assim, eu acho que a minha mãe, ela nunca deixou eu achar que aquilo era limitante, assim, sabe? Então, eu sempre convivi com pessoas diferentes, circulei em diferentes cenários, assim, nunca me achei menos merecedora de estar, né? Então, e conquistei muitas coisas com essa vontade. Eu vejo que essa tua a curiosidade de mundo, eu acho, né? É. Putz, eu ouvi dizer e me disseram que é bom. Falei, puxa, vou atrás disso aí, né? O que precisa para isso? Precisa comprar uma passagem, você ganhar um campeonato, e sempre foi assim, na verdade, eu acho. Eu preciso me movimentar para que isso aconteça. Exatamente, e esse movimentar nunca foi um fator, né, limitante, e eu acho que principalmente pela educação que nós tivemos por parte dos pais, né? Eu com os meus ali, sempre insistiram muito no esporte, né? E o esporte, ele é uma escola, né? Ele é educação, ele é saúde, ele é tudo isso, e tu tá circulando em meios diferentes dos teus, te incita a querer outras coisas diferentes das que tu vê, né? E nós trazemos isso para dentro do Instituto também, né? Essa mescla de classes sociais aqui dentro já diz muito a respeito de como nós conduzimos, porque boa parte do que está aqui foram sonhos nossos, que nós não tivemos na nossa infância, né? E nós queremos gerar para terceiros, na qual
quando nós obtivemos a informação, nós fomos atrás, nós esperamos que obtendo a informação e a ferramenta, eles vão atrás do deles, né? Acho que isso diz muito a respeito do ser humano surf, né? Que nós queremos dar o peixe, mas também ensinar ele a pescar o peixe, né? Que é interessante, né? Porque senão não tem como. E essa vontade de ir atrás, ela é desenvolvida, assim, né? Instigada e eu lembro os meus sonhos, Havaí, Indonésia, que para mim era só na revista, mas eu falava, cara, eu vou. Como? Não sei, né? Podemos falar de energia, podemos falar de um monte de coisa, mas no final das contas fomos para muitos lugares por conta dessa vontade e desse fator que não limitava, apesar de ser limitante naquele momento, né? A gente acaba, eu acho que sonhando de uma forma, né, quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, né, a gente tem aquela forma mais pura do sonho, né? E quando a gente se encontra com capacidades de ir atrás do sonho, né, tipo, tu pensa, olha, é possível, né? Então, acredito que tudo isso trouxe hoje tanto para as atividades que a gente proporciona aqui para as crianças, né? A aula de inglês, né? Foram coisas assim que nos ajudaram a conquistar os nossos objetivos, né? E a questão do mindfulness e do yoga, né? Da meditação, da respiração, né? Da gente buscar ter, né, uma mente clara, né? Dentro do possível cultivar momentos de presença dentro da nossa rotina, né? O surf, né? Eu, logo quando eu vim morar aqui, né, tive um contato bem mais próximo com o surf. Eu comecei a minha vida no surf sendo namorada de surfista, assim, já, né, frequentando muito e gostando muito de praia e tal, mas estando dentro, né, principalmente convivendo contigo, que traz muito, né, a essência do surf para a vida, né? Isso que a gente fala, né? Os desafios que a gente tem, né, as limitações, né? Eu comecei a surfar com 34 anos, então é algo que para mim eu ainda tenho barreiras minhas que eu criei, né? Que talvez se eu fosse criança não teria, mas eu tenho capacidade de transcender isso, né? Através da prática. A gente deu um exemplo muito legal ontem numa reunião, né? Que a gente estava falando sobre psicoterapia, né, sobre o quanto é importante, mas ao mesmo tempo, né, por exemplo, né, se eu quero melhorar o meu surf, eu preciso melhorar a minha remada, aprender mais sobre me posicionar no mar, né, aprender mais sobre leitura de onda. Isso ninguém vai fazer por mim, né? Eu indo lá, me colocando à prova, né, treinando, praticando, né? Então a gente traz isso muito também para nossa metodologia, né? E a questão do oceano como um grande mestre, né? E o surf conectando essas atividades que as crianças recebem aqui dentro. O oceano, ele ensina muito, né? Ele ensina sobre tempo, ensina sobre ansiedade, sobre tudo, né? E que a vida é um ciclo, que uma hora tu tá em cima pegando altas ondas e uma hora tu tá tomando caldo. Então, é saber lidar com tudo isso, né? Com os imprevistos da vida, né? Que tu não tá no controle da situação sempre e que tá tudo bem e que tu sabe que a série passa, né? E que o mar fica calmo em algum momento. Então, tu conseguir respirar no momento mais de mais dificuldade, né? No momento em casa, no momento em discussão na escola, ou seja lá onde for, tu saber que aquilo vai passar em algum momento, né? Que a pessoa vai se acalmar e tu vai conseguir conversar e é uma filosofia que eu levo para dentro da minha vida, para dentro da vida dos meus filhos, a forma que nós hoje nos relacionamos bastante, assim. E eu acho que o ser humano tem feito isso muito bem junto com as crianças ali. Né, falando um pouquinho agora, né, sobre o que é o ser humano, né, como que eu responderia, né, essa pergunta, eu acho que o ser humano, ele é uma proposta de uma nova forma de se relacionar eu comigo, né, eu com o próximo e eu com o sistema que eu estou inserido, né? É a gente se relacionar de forma a exaltar mais o que nos conecta do que o que nos diferencia. Então a gente vai fortalecendo coisas que nos conectam, coisas que nos dão alegria e prazer de fazer, e às vezes a gente nos conecta até por coisas que não nos dão alegria, né? Mas saber que temos coisas em comuns volta um pouquinho para a nossa humanidade, né?
Então, eu acho que é essa forma onde a gente cria um campo aqui com atividades, né? E com muitos profissionais que fazem isso acontecer junto com a gente, para que as crianças, primeiramente, se desenvolvam, né, pessoalmente e emocionalmente. Então, através da escuta, né, um valor muito grande nosso aqui é a escuta, é evitar gritos, né, o máximo, assim, não é um recurso que a gente usa, é a gente ter um ambiente sadio, saudável, limpo, estruturado, pedagogicamente acolhedor, né? É a gente, no nosso dia a dia, e fortalecendo as relações, a gente se enxergar, né? Eu lembro daquela primeira roda gigante de mindfulness que a gente fez ali na Garopabinha, que tava o Jairo, a Carol também, a galera do monitoramento. Acho que foi no segundo encontro. Esse primeiro foi da roda de capoeira lá, que eu também tenho muito, muito Tinha bastante vivo, né? gente. Tinha bastante gente. Mas essa outra roda que a gente fez lá, eu lembro, nossa, que potente que é a gente parar um momento para se enxergar, para olhar quem tá aqui com a gente agora, sabe? Então, essas práticas, elas vão nos levando de volta para esse nosso lugar humano, né? Eu acho que é algo que talvez as relações hoje estejam perdendo, né? O Uhum. contato e, de fato, assim, se interessar, né? Ouvir com interesse, perguntar sobre o outro, né? Querer saber, não só perguntar, mas querer ouvir também, né? Uhum. Trocar, né? Trocar. Acho que é bem o que tu fala no começo ali, de se unir mais pelos comuns do que pelo incomum, né? Que tem, né? Pelas opiniões inversas. E eu acho que se perdeu bastante isso, né? É ter a solidariedade também, né? Como algo, como uma prática, né? Assim como o Uhum. amor é prática, a solidariedade também. Pessoas que se beneficiam da solidariedade, pessoas que têm o seu tempo e o seu talento para estar compartilhando com outras, empresas que desenvolvem sua responsabilidade social, porque hoje em dia a gente não precisa ir lá numa empresa e dizer que ela precisa fazer isso. Ela já sabe que dentro da cultura dela, né, ela vai atrair clientes mais conscientes, né? O cliente mais consciente, ele vai comprar daquela marca que olha para a comunidade, que tem práticas legais, né? Então, acho que a gente acaba movimentando um ecossistema todo aí, né? E através de um projeto que a gente tem referências globais, mas a gente abraça quem tá perto, né? A gente age localmente. Eu acho que no final das contas o ser humano existe para fazer essa união, né? Porque se nos perguntar o porquê que nós gostaríamos que ele existisse, seria uma coisa. Só que nós sabemos que no meio do caminho ele vai se moldando, né? E hoje ele faz um papel muito interessante que é dessa união. Essa união de pensamentos diferentes, mas num espaço neutro, para que todos possam debater, falar e ser ouvido. E muito forte para mim, o que é o ser humano hoje, que eu vejo no meu filho, que eu vejo nos amigos dele que frequentam, em várias outras crianças que estão aqui conosco há mais de 6 anos, que é o interesse e a curiosidade do mundo. É o acesso. E quando eu digo mundo, eu não digo Estados Unidos, Austrália. Eu digo em sair do local em que ele sempre esteve e dar um passo para fora, um espaço para o desconhecido, sabe? Inovar. Vou inovar, vou para a ferrugem. Que seja essa vontade, essa curiosidade deles de ir atrás do que nós somos. Porque no final das contas, para mim, o ser humano ele existe para colocar para fora tudo aquilo que eu não recebi, para que essas crianças recebam de alguma outra forma. Né? Porque quando nós falamos muito o que é o ser humano surf, eu ouço de muita gente, meu Deus, isso é um sonho. E isso eu queria para mim quando eu era mais jovem. E eu acho que nós estamos conseguindo entregar aquilo que nós gostaríamos de ter recebido. Eu acho que é aquela coisa, né? Só faz para os outros que é para si mesmo. Trabalhar com propósito, eu acho que é isso. É isso a gente vê na nossa cultura, né? Desde a gente né, se desenvolver enquanto líderes, né? Hoje a gente tem uma equipe aí de 40 pessoas.
Então, o quanto a gente estuda, né? A gente está sempre trocando, estudando, né? Porque um líder, ele precisa estudar, sabe? Ele não se torna um líder porque ele tem um cargo, né? Ele se torna um líder porque ele tem uma influência positiva para chamar os outros para fazer junto, né? Então, a própria forma, esse sistema de trabalho, né? Que a gente também engaja as pessoas, a forma que as pessoas se relacionam, que elas fazem as coisas acontecerem, né? A nossa relação com as famílias, né? Como que a gente tá impactando nisso, né? Eu acho que são realmente novas formas de se relacionar. Pessoas, né? Crianças de escolas, né, que acabam, né, geralmente as escolas privadas, né, as crianças elas frequentam locais, é difícil elas frequentarem, né, se não for a praia, É né, verdade. de estarem ali socializando com crianças de outras realidades, né. O surf fala muito dos problemas sociais existentes na comunidade, né? Porque ali estão todos, né? Tá todas as camadas sociais estão ali dentro da água, e a água não é de ninguém, né? Então, como é que cada um se comporta lá dentro, né? E muito legal tudo isso, né? Porque em 12 de outubro de 2019 nasce um instituto, um projeto social para dar aula de surf, mindfulness e ginástica natural. E hoje, né, atendemos isso tudo, essa quantidade de profissionais trabalhando junto. Atendemos o contraturno escolar, né, todos os 10 São 10 períodos, 10 turnos. Por semana, né? 10 atividades também, né? Então todos os dias tem atividades. São mais de 50 horas de atividades que nós fornecemos por semana, né? Por semana. São 150 crianças que passam aqui no centro histórico, né? Que frequentam o surf semanalmente. Então, é uma alegria muito grande quando a gente olha para essa conquista, ao mesmo tempo que dá um friozinho na barriga, assim, pela responsabilidade, né? É, total. Que a gente tem tanto de manter quanto de evoluir. Uhum. Mas é um compromisso pessoal bem grande que a gente tem, né, com esse propósito mesmo, né, e o da gente não se acomodar, né, diante das injustiças, diante dos desconfortos que a gente enxerga, diante das coisas que a gente olha e aponta e tá errado, ao invés de apontar, a gente busca o diálogo, busca conciliação e busca se alguém consegue nos ajudar a melhorar, né, aquela área, porque a gente também sabe que não somos super-heróis e não sabemos tudo, né. É um trabalho feito por muita gente, né? Nós estamos nos papéis de líderes, junto com outros líderes e outras pessoas cheias de boa vontade, intenção e colocando a mão na massa, né? O negócio é mão na massa, é isso. É mente, corações e mão na massa para fazer tudo acontecer. Das muitas coisas que falam do Instituto para você, o que nós não somos? Nós não somos uma recreação. Né? Nós não somos um local onde os pais simplesmente deixam as crianças aqui para que elas sejam entretidas durante aquele período da manhã. Né? Existe um plano pedagógico, existem professores, líderes e atuantes naquelas áreas que eles atuam, muito comprometidos. Existem combinados, regras e responsabilidade compartilhada aqui dentro. Ótimo. Eu acho que tu pergunta para mim. Tá. Só para ter Só para ter um começo, senão fica voado, né? Sim. É igual responder no off. Tem que responder a pergunta e falar a resposta. Vai, 3, 2, 1. Vamos de novo. Para ti, se fossem perguntar para você, o que o ser humano surf não é? O que tu responderia? Eu acho que a pergunta mais frequente que nós recebemos é: vocês são escolinha de surf? Não, nós não somos escolinha de surf, né? Nós somos um movimento integrado que tem educação, tem arte, tem cultura, tem um monte de coisa. Até porque eu, particularmente, acho que entrar no mar para pegar onda é uma coisa e ser surfista é outra. Nós falamos bastante disso. Então nós formamos aqui dentro surfistas, mas para ser surfista tem que entender de vários fatores. E é isso que nós trabalhamos, né? Com uma escuta ativa dos professores, com uma equipe legal, que não contempla só o pegar onda, contempla o estar na praia,
cultura de beira de praia, né? Uhum. Então nós não somos escolinhas de surf, tá? Mas a gente indica sempre, tem ótimas escolinhas de surf Exato. aqui, né? E buscamos sempre diálogo e parceria, mas não é a nossa intenção, né? Não é o nosso, De forma nosso alguma. negócio. Sempre bom trocar essa ideia, né, amiga? Sempre bom, o papo sempre é longo, não adianta. Sim, temos bastante coisa aí da nossa história para compartilhar, né, meu amigo? Exato, e vamos estar compartilhando aqui, trazendo gente legal, pessoas legais que fazem o ser humano acontecer, né? Ter papo com os patrocinadores, com os professores, Com as crianças. com os jovens. Legal todo mundo para falar aqui, trazer ideias legais, pontos de vista divergem muitas vezes, e é isso aí, é assim que nós somos. Valeu? Tá. Show.